Saudações! Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas, como de costume. Estamos agora falando, na presente ocasião, quanto à história do Brasil. Prosseguindo com a lógica, nós vamos tratar aqui sobre a crise do Império. E já de cara aí tem mais uma questão para revisar. Tem que tirar esse capítulo aí porque tem a ver com o meu resumo. Então, só para situá-lo, meu ouvinte, a partir da década de 1870, está bem lembrado, o reinado de Dom Pedro II ele passa por algumas crises, de maneira que já começa ali o fim da presságio e o próprio fim, né, melhor dizendo, da monarquia no Brasil. Os problemas anteriores que falamos em aulas anteriores e aí culminaram nisso. Então, importantes conflitos, eles marcaram as relações internacionais do Brasil no segundo reinado, se você estiver bem lembrado. Temos aí questões como a questão Christie, a questão Platini e a própria Guerra do Paraguai, por conta da perda dos privilégios alfandegários em 1844, depois da instituição da tarifa Alves Branco, os ingleses eles endurecem as relações com o governo brasileiro, geram vários conflitos diplomáticos e no fim o Brasil acaba aí com o sistema escravista sendo o principal alvo dos ingleses. Então, com o desenvolvimento daquilo que a gente chama de capitalismo industrial, a Inglaterra, que é a maior potência mundial da época, ela queria acabar com a escravidão africana, aí por causa de questões humanitárias e por conta dos próprios escravos não poderem, dentro daquele regime novo que eles estavam ali, né, no contexto deles, presenciando, os escravos não poderiam participar do mercado consumidor porque não receberiam ou não recebiam salários. E, além disso, o próprio dinheiro era gasto para comprar escravos, esse dinheiro que era dedicado a isso, melhor dizendo, ele deixaria então de ser usado na compra de escravos para ser usado em produtos industrializados. E caso a escravidão continuasse, isso não aconteceria, né? Então, para reconhecer a independência do Brasil em 1823, o governo inglês ele havia firmado um tratado com o governo brasileiro para colocar fim ao tráfico negreiro. Sem avanços, os ingleses pressionam as autoridades brasileiras e conseguem, depois de algum tempo, já em 1831, a aprovação de uma lei que declarava os escravos livres, todos os trazidos, no caso, para o país, né, a partir daquela data. E por conta dessa lei não ter sido cumprida, o governo britânico toma mais medidas, dessa vez para forçar o governo brasileiro a realmente extinguir o tráfico de escravos. E aí, em 1845, é aprovado na Inglaterra um ato conhecido como Bill Aberdeen, que é de autoria do ministro Lord Aberdeen, e autorizava a própria marinha inglesa a prender navios negreiros mesmo que eles estivessem em águas territoriais brasileiras. Então, esse ato fez aí com que as forças navais inglesas fossem amparadas, né, por essa lei, para invadirem então águas próximas dos portos do Brasil, para assim conseguirem prender navios negreiros, prenderem traficantes de escravos, apesar dos próprios protestos do governo brasileiro, que foi bem contra isso, né? E as relações internacionais entre os dois países acabaram ficando tensas. E quando eu falo aqui de governo, não entenda meramente só a questão imperial, mas acima de tudo os brasileiros de maneira geral e os beneficiados, como portugueses também, coisas do tipo. Então, para colocar fim na pressão inglesa, o ministro da Justiça do governo imperial brasileiro, chamado Eusébio de Queiroz, ele consegue uma promulgação em 1850 da lei conhecida pelo próprio nome dele, que acabou proibindo a entrada do Brasil de africanos traficados e autorizava a expulsão dos traficantes. E o governo britânico não estava totalmente satisfeito, porque queria o fim total da escravidão, obviamente. A extinção então do tráfico negreiro impedia a conversão de novas idas ou levas de africanos à condição de escravos, mas ainda assim existiam negros escravizados no Brasil. Aí diplomatas britânicos no Rio de Janeiro exigiam um cumprimento, mesmo que tardio, da lei de 1831. Eles queriam que os escravos importados ilegalmente, desde aquela época, aquela data,
eles viessem a ser libertos. E na época, o próprio embaixador inglês no Brasil, chamado William Christie, ele passou a denunciar o descumprimento dessa lei. E, e ele tomava essa atitude sempre que tomava conhecimento de algum descumprimento, né, de algum caso que não estava ali sendo cumprido. Esse embaixador inglês, ele também esteve envolvido em dois incidentes, duas situações que levaram ao episódio da questão Christie, né, que falamos há pouco. Em 1861, o furto não esclarecido da carga do navio inglês Príncipe de Gales, que havia naufragado perto da costa do Rio Grande do Sul, provavelmente indivíduos que viviam ali perto da praia, onde parte da carga apareceu, acabaram tomando posse dela. E outra questão, que é em 1862, com a prisão de 3 oficiais da Marinha Inglesa que estavam andando em trajes civis pelas ruas do Rio, embriagados provocando desordem. E aí William Christie, ele exige do governo brasileiro uma elevada indenização, algo que ali na época era 3.200 libras, pela carga do próprio navio e a punição dos policiais que prenderam os oficiais ingleses. As exigências não foram atendidas e então Christie interveio junto ao governo do país para que a marinha inglesa aprisionasse os navios mercantes brasileiros. Então, a agressão inglesa ela revolta parte da população do Rio de Janeiro, onde ameaçam invadir a casa do embaixador Christie e os estabelecimentos comerciais até dos próprios ingleses que viviam no Brasil. E diante das possíveis consequências da questão Brasil e Inglaterra, o rei da Bélgica, na época Leopoldo I, ele intervém na situação e antecipadamente Dom Pedro II resolve pagar a indenização referente à carga do navio inglês. Aí o arbitramento ele fica restrito às outras exigências de Christie e à própria violência inglesa ao aprisionar os navios brasileiros. O rei belga ele foi favorável ao Brasil, cabendo então à Inglaterra desculpar-se por violar o território brasileiro. O governo inglês recusa, levando o imperador brasileiro a romper relações diplomáticas com a Inglaterra em 1863, e essas relações só são reatadas em 1865, quando o governo inglês, por meio do seu ministro Edward Thornton, apresenta desculpas aos oficiais de Dom Pedro II e o desfecho da questão Christie reafirma a soberania nacional brasileira reconhecida formalmente pela principal potência da época, que era a Inglaterra. E desde a época colonial, há também de se dizer que o Brasil ele tinha interesses na região platina, expresso, por exemplo, em tratados de fronteiras que foram estabelecidos entre o governo português e espanhol e na própria Guerra Cisplatina. E no segundo reinado, que é o período que estamos tratando, as preocupações da diplomacia brasileira eram concentradas em alguns objetivos, tais como garantir o direito de navegação pelo Rio da Prata, formado pela junção dos rios Paraná e Uruguai, que é o único acesso por água para a província do Mato Grosso na época, impedir vaqueiros uruguaios atravessarem as fronteiras brasileiras e atacarem as fazendas gaúchas, impedir, em terceiro lugar, a Argentina de anexar o Uruguai. Esses objetivos então levam o governo do Brasil a participar de duas guerras. A guerra contra Oribes e Rosas, são os presidentes do Uruguai e da Argentina, respectivamente, da esquerda para a direita, e depois contra Aguirre, presidente do Uruguai, à direita, extrema. Então, como desdobramento do confronto com a Aguirre, o Brasil ele participa do conflito com o Paraguai, porque os paraguaios eles tinham interesses no equilíbrio geopolítico da região do Rio da Prata, que era a única saída deles ao mar. E aqui falando sobre a intervenção contra Oribe Rosas, especificamente. Após a formação da República Oriental do Uruguai, em 1828, são organizados nesse país, o Uruguai, dois partidos. O Partido Blanco, que era liderado por Manuel Oribe, que representava os criadores de gado e era ligado aos argentinos, e o Partido Colorado, que era liderado por Frutuoso Rivera, que representava os comerciantes de Montevidéu, e era ligado então aos brasileiros. E em 1834, falando de maneira portuguesa, né, João Manuel Rosas, ou Juan Manuel Rosas, você tem aí o desejo dele, né, de anexar o Uruguai à Argentina. As primeiras eleições uruguaias são vencidas
o Frutuoso Rivera, em 1828. Seu governo não afeta os interesses brasileiros e em 1884 a situação política do Uruguai é invertida por conta de Manuel Oribe, líder do Partido Blanco, ter vencido as eleições e ao assumir o poder, ele se une ao presidente da Argentina, né, que está aí no slide. E este presidente argentino queria anexar o Uruguai ao território argentino. A união entre Oribe e Rosas prejudicava os interesses dos brasileiros na região platina, alegando que os blancos desrespeitavam as fronteiras do Rio Grande do Sul, buscavam conflitos com fazendeiros gaúchos, já que havia, por exemplo, muito furto de gado na região. O governo brasileiro então resolve intervir militarmente. E em 1851, para garantir seus interesses econômicos e políticos, aliou-se ao Colorado Rivera, que lutava contra Oribe desde 1836. Então, o presidente argentino Rosas, percebendo no conflito uma chance de realizar o seu plano de anexar o Uruguai, né, ele manteve apoio a Oribe. E pouco tempo depois, as províncias argentinas de Entre Rios e Corrientes organizaram uma revolta contra Rosas. E aí, aproveitando-se da situação, o governo brasileiro apoia a luta dessas províncias. Com a ajuda de tropas brasileiras, o presidente uruguaio, Oribe, e o presidente argentino, Rosas, são derrotados. E na década de 1850, o conflito político entre blancos e colorados continua intenso no Uruguai. Os fazendeiros gaúchos eles permanecem em confronto com os blancos uruguaios, que são acusados de invadirem fazendas e roubarem gado brasileiro. E atendendo a pressões dos fazendeiros gaúchos, o governo brasileiro faz várias reclamações ao governo uruguaio, mas o presidente uruguaio da época, Atanásio Aguirre, do Partido Blanco, pouca atenção deu a essas reclamações. E aí isso fez o governo brasileiro declarar guerra contra o Paraguai em 1864, aliando-se mais uma vez ao Partido Colorado, que na época tinha como principal líder Venâncio Flores. As tropas brasileiras elas atacam o Uruguai por terra e mar. Em 1865, com a ajuda de tropas brasileiras, o Venâncio Flores derrota Aguirre, assume o governo uruguaio. Aguirre pede ajuda ao presidente do Paraguai, Solano Lopes, e os dois estabelecem uma aliança político-militar que levaria então ao começo da Guerra do Paraguai. E segundo as autoridades brasileiras da época, a guerra com o Paraguai começou em novembro de 1864, quando o governo paraguaio aprisionou o navio brasileiro, Marquês de Olinda, e naquela ocasião a embarcação navegava pelo rio Paraguai, com destino à província de Mato Grosso, e foi aprisionada sob as ordens do presidente paraguaio Solano Lopes. Então, era uma represália à invasão brasileira ao Uruguai, com a consequente deposição de Aguirre, aliado de Lopes. Aqui temos a bandeira do Brasil Império à esquerda, e aí eu, por conta de não ter pesquisado, não sei se está correto. Não sei se a bandeira argentina e uruguaia, respectivamente, centro e direita, elas eram as mesmas que temos atualmente, que no caso essas aí são as bandeiras até o que nos chega hoje, né? Quando a gente, pelo menos eu, do que nasci, a bandeira da Argentina e o Uruguai sempre foi assim. Não sei se elas tiveram mudança anteriormente. A ponto de serem isso daí, eram outras, como era do Brasil nesse caso aí, né? Mas, como desdobramento do episódio anterior que eu venho falando, os governos do Brasil e Paraguai eles rompem as relações diplomáticas, as hostilidades militares começam. Na guerra há primeiro um avanço da parte paraguaia, que invade a província brasileira do Mato Grosso, isso em dezembro de 1864, e a província de Argentina de Corrientes, em 1865, para chegar então ao Rio Grande do Sul e Uruguai. A Argentina e o Uruguai acabam apoiando o Brasil, e aí é formada então a Tríplice Aliança, que luta contra o Paraguai. Argentina, Brasil e Uruguai contra o Paraguai. Então há um isolamento paraguaio. E segundo Leon Pommer, a Guerra do Paraguai não foi só uma reação aos arroubos autoritários de Solano Lopes, mas também uma repulsa ao modelo de desenvolvimento autônomo adotado pelo Paraguai.
Essa interpretação aí desse autor, ela considera que o modelo de desenvolvimento paraguaio ia contra os interesses gerais dos capitalistas ingleses, que queriam ver o país e os países da região, né, de maneira geral, como fornecedores de matérias-primas e serem consumidores dos produtos industrializados deles, né, produtos ingleses. Então, segundo essa interpretação, a Inglaterra ela favorece a luta da Tríplice Aliança contra o Paraguai e lucra com a guerra. Você tem as batalhas da guerra, e você dê uma pausa se necessário, interprete aí. E prossigamos. O Paraguai, desde o governo do seu primeiro presidente, José Gaspar Rodrigues de Francia, ele adotou uma política isolacionista que o tornava diferente dos outros países da região. Esse isolamento do Paraguai, afastado das lutas latinas, leva ao estabelecimento de uma economia em que o Estado acabava regulando todas as atividades. Então tinha o monopólio do comércio de erva mate, de madeira, tabaco e os produtos mais significativos na época da economia nacional. E segundo Francisco Dorachotto, ao confiscar terras da elite tradicional, o poder econômico do Estado fortaleceu-se. Nessas terras organizaram-se as instâncias de La Pátria, estabelecimentos estatais arrendados a camponeses ou explorados pelo próprio Estado, nas quais também utilizava mão de obra de escravos negros ou de prisioneiros. Então, os governos paraguaios, os sucessores de França, no caso os presidentes aí Antônio Carlos Lopes, de 1840 a 1862, e o seu filho Francisco Solano Lopes, de 1862 a 1870, eles buscam diminuir esse isolamento comercial do país, tentando inseri-lo no mercado internacional. Mas, segundo interpretações mais recentes no campo da história, é incorreto atribuir aos interesses ingleses a razão principal sobre o advento do conflito. Então, as interpretações mais recentes vão dizer que foi interesse inglês. Aí elas vão sustentar o quê? Que existiram motivações geopolíticas de países beligerantes, foram as causas mais importantes aí da guerra. Então, no caso do governo brasileiro, um dos objetivos era preservar a livre navegação pelo rio Paraguai, garantindo então o quê? A comunicação marítimo-fluvial entre a província do Mato Grosso e outras áreas do Brasil. Você tem mais uma imagem. E sobre as diferentes então versões da Guerra do Paraguai, eis o que Boris Fausto afirma. Enquanto o café seguia sua marcha no oeste paulista e as propostas de abolição gradual da escravatura davam os primeiros passos, um acontecimento internacional iria marcar profundamente a história do Segundo Império. Esse acontecimento foi a Guerra do Paraguai, travada por mais de 5 anos entre 11 de novembro de 1864, quando ocorreu o primeiro ato das hostilidades, e 1º de março de 1870. Ela é conhecida na América Espanhola como Guerra da Tríplice Aliança. A guerra constitui um claro exemplo de como a história, sem ser arbitrária, é um trabalho de criação que pode servir a vários fins. Na versão tradicional da historiografia brasileira, o conflito resultou da megalomania e dos planos expansionistas do ditador paraguaio Solano Lopes. Membros das Forças Armadas, especialmente do Exército, encaram os episódios da guerra como exemplos da capacidade militar brasileira, exaltando os feitos heróicos de Tamandaré, de Osório e em especial de Caxias. As escolas brasileiras, pelo menos até alguns anos atrás, admirávamos esses heróis e olhávamos com desdém para a figura sisuda do barbudo Solano. Atravessando a fronteira, encontramos no Paraguai uma historiografia oposta. O conflito é visto como uma agressão de vizinhos poderosos a um pequeno país independente. Na década de 1960, surge entre os historiadores de esquerda, como o argentino Leon Pommer, uma nova versão. O conflito teria sido fomentado pelo imperialismo inglês. O Paraguai era um país de pequenos proprietários que tinha escolhido o desenvolvimento autônomo, livrando-se da dependência externa. Brasil e Argentina definiam-se como nações dependentes, baseadas no comércio externo e ingresso de recursos e tecnologia estrangeiros. Os dois países teriam sido manipulados pela Inglaterra para destruírem uma pequena nação cujo caminho não lhe convinha. Além disso, os ingleses estavam interessados em controlar o comércio do algodão paraguaio, matéria-prima fundamental para a indústria têxtil britânica. A interpretação está muito ligada às concepções correntes da esquerda latino-americana nas décadas de 1960 e 70. Pensava-se naqueles anos que os problemas do continente resultavam basicamente da exploração imperialista.
A Guerra do Paraguai seria um exemplo a mais de como a América Latina ao longo do tempo tinha apenas trocado de dono, passando de mãos ingleses para os norte-americanos. Nos últimos anos, a partir de historiadores como Francisco Doracciotto e Ricardo Salles, surgiu uma nova explicação. Não se trata da última palavra no campo da história, mas de uma versão menos ideológica, mais coerente e bem apoiada em documentos. Ela concentra sua atenção nas relações entre os países envolvidos no conflito e a vantagem de procurar entender cada um desses países a partir de sua fisionomia própria, sem negar a grande influência do capitalismo inglês na região. Chama atenção, assim, para o processo de formação dos Estados Nacionais da América Latina e da luta entre eles para assumir uma posição dominante no continente. Então, com o início em novembro de 1864, a guerra ela durou 5 anos, acabando em 1870 com a derrota óbvia do Paraguai, a morte de Solano Lopes também na própria Batalha de Cerro Corá. Então, a economia paraguaia fica destruída pelo conflito, as perdas humanas são grandes, embora existam discordâncias quanto ao número de mortes. E Francisco Doracciotto sustenta que do lado brasileiro foram enviados para a guerra aproximadamente 139 mil homens, dos quais morreram cerca de 50 mil. Ele fala que do lado paraguai muito mais vidas foram sacrificadas. E de acordo com Thomas Wigham e Barbara Poulthurst, e os nomes são ditos assim, sustentam que o Paraguai tinha entre 420 mil a 450 mil habitantes antes da guerra. E a população, essa questão, a guerra, né, sofreu aí uma redução de 60% a 69%. Uma redução desse número aí com conflito. Outros historiadores vão sustentar que esses números são exagerados, mas de qualquer maneira, o que é bem óbvio aí para nós é que a Guerra do Paraguai foi o conflito armado mais sangrento da história sul-americana. E no Brasil, esse conflito ele produz efeitos que também contribuem para o próprio descontentamento de vários setores da sociedade brasileira e para a própria crise do Segundo Reinado. Entre os efeitos aqui destacamos o próprio aumento da dívida externa brasileira. Por quê? Porque as finanças do país elas foram abaladas por causa dos gastos com a guerra. O governo brasileiro passa a depender cada vez mais de empréstimos com banqueiros da Inglaterra, e aí sua dívida externa é aumentada. E o fortalecimento do Exército como instituição. O Exército ele foi fortalecido após a guerra, passa a desempenhar um papel político, demonstra simpatia pela causa republicana e posiciona-se contra a escravidão no Brasil. E, de certo modo, isso aí se explica por conta de a maior parte das tropas brasileiras ter sido composta de escravos negros e homens livres e pobres. Agora, alguns desdobramentos da Guerra do Paraguai. Quanto a eles, especificamente os internos, Leslie Bethel afirma que o custo da guerra deixou uma grande nódoa nas finanças públicas do Brasil. Mas essa mesma guerra também estimulou a indústria brasileira. Eles chegaram a mencionar as fábricas de produtos têxteis para o uniforme do Exército e o Arsenal do Rio. E, de alguma maneira, modernizou a infraestrutura do país. O recrutamento, treinamento, o fornecimento de vestuários, de armamentos e o transporte para um exército tão grande tinham desenvolvido a organização ainda rudimentar do Estado brasileiro. A guerra também aguçou as tensões sociais, mas no saldo final estimulou a causa da reforma social. Em maio de 1867, Dom Pedro II anuncia que após a guerra seriam tomadas medidas para emancipar os escravos brasileiros. A guerra também estimulou a discussão sobre a reforma política no Brasil. Não foi por acaso que o último ano da guerra presenciou o nascimento do Partido Republicano, em 1870. Finalmente, a guerra produziu pela primeira vez no Brasil um exército moderno e profissional interessado em desempenhar um papel político. Já então, no século XIX, a escravidão africana ela atinge seu ponto máximo no Brasil, dizem os historiadores, e de 1801, até meados aí do século, quando foi proibida de fato a importação de escravos, o tráfico negreiro ele tenha trazido aí para o Brasil a estimativa de 1,7 milhão de africanos, segundo esse autor, o Herbert Klein. Isso corresponde a cerca de 42% de todos os africanos obrigados a virem para o Brasil desde o começo do comércio negreiro no século XVI. Nesse período, os escravos africanos eles trabalhavam em diferentes setores da vida social e econômica. A mão de obra deles aí era usada em fazendas que produziam para o mercado interno o quê? Gado, charque, cereais. Também para as lavouras de exportação, no caso açúcar, algodão e principalmente o café.
e serviços urbanos de transporte de pessoas e cargas, comércio em cidades e serviços domésticos, só para citar alguns exemplos. A escravidão, então, ela se difunde de tal maneira que, segundo João José Reis, a propriedade sobre escravos não se limitava a grandes senhores de engenho, fazendeiros e mineradores. Tanto no campo como na cidade era grande o número de escravos e escravistas, donos de um, dois ou três escravos, trabalhadores na pequena lavoura, no serviço de rua ou de casa. Por todas essas características, os escravos marcaram em profundidade os costumes, imaginária, a cultura e até através de uma intensa miscigenação, o próprio perfil étnico-racial de nossa população. Falando de contradições do Segundo Reinado, destaca aqui que o exército brasileiro que lutou na Guerra do Paraguai era formado, em sua maior parte, por escravos negros e homens livres pobres, como eu já mencionei. Por conta disso, o fim da guerra e a volta dos soldados para o Brasil acaba acirrando uma disputa pela abolição da escravidão no país. E na imagem aqui a seguir, no próximo slide, não essa imagem, né, mas a do próximo slide, eu trago aqui uma charge de Ângelo Agostini quanto a esse assunto, onde é demonstrado um soldado negro de volta da Guerra do Paraguai se deparando com uma cena em que sua mãe é açoitada. E as populações escravas, então, aproveitando o ensejo, nunca se conformaram com a exploração que sofriam. Por meio de várias lutas que buscavam, eles queriam era o quê? O fim da escravidão, ou ao menos reduzirem a carga da opressão. Os africanos e seus descendentes acabavam participando de rebeliões, revoltas, formação de quilombos em vários lugares do país, desde aí Bahia, Pernambuco, Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo. E por conta dessa reação negra, a expansão do escravismo no século XIX, ela não ocorre de maneira tranquila, ou seja, de acordo com os planos dos grupos sociais escravistas. E aí, mais uma vez, José João Reis sustenta que, além de não estar sempre unidas, não estarem de enfrentarem prediocamente a contestação do povo livre do campo e da cidade, as elites brasileiras e os escravistas, de modo geral, tiveram de enfrentar a resistência dos cativos, cada lugar onde a escravidão floresceu. A campanha abolicionista, que a gente data aí de 1870 a 1888, é um movimento social de luta pela libertação de escravos. E essa campanha, então, ela se soma à resistência negra que já existia no país, a reação, né, conquistando o apoio de vários setores da sociedade brasileira, desde parlamentares, imprensa, militares, artistas e até os intelectuais. E aqui temos alguns abolicionistas bastante importantes, tais como Joaquim Nabuco, talvez o mais conhecido deles, um homem com bigodão, José do Patrocínio, Raul Pompeia, Luiz Gama, Chiquinha Gonzaga, André Rebouças e Castro Alves. Bom, de acordo com alguns historiadores, a conjuntura econômica internacional ela favorece também a luta pela liberdade dos escravos brasileiros, ou no Brasil, né? E o fim da escravidão ela atendia a interesses dos industriais europeus, como já falamos aqui várias vezes. Por quê? Porque aumentava o mercado consumidor dos produtos deles, né? Tendo os ingleses aí como os principais defensores. Abolida a escravidão, então os ex-escravos são assalariados e aí também passam a mover a economia inglesa comprando aquilo que vinha para o Brasil, né? Aqui temos uma figura muito importante que alguns ressaltam, que é o André Rebouças. Participou da Confederação Abolicionista, sendo especialista em engenharia ferroviária e hidráulica, várias obras ali do Rio de Janeiro. Então, o governo brasileiro ele promulga, ao longo do período da campanha abolicionista, duas leis que emancipam parte da população escrava do país. A Lei do Ventre Livre, de 1871, que declarava livre todo nascido de mãe escrava. A partir dessa data, na prática, ela teve efeitos perversos, porque os donos de escravos também se sentiram liberados da obrigação de alimentarem os filhos de escravos, que seriam supostamente livres. E supõe-se que isso tenha agravado o descaso com essas crianças e aumentou o número de mortalidade entre elas. Então, a lei ela permitiu que os escravos, conseguindo dinheiro suficiente, também pudessem comprar a própria liberdade, a dita alforria.
e a Lei dos Sexagenários, de 1885, que declarava livre o escravo com mais de 65 anos. Na prática, teve pouco alcance, de acordo com alguns historiadores, por causa do pequeno número de escravos que conseguia chegar a essa idade. Então a lei ela acaba beneficiando donos de escravos que acabaram se vendo liberados da obrigação de sustentá-los. Essas leis elas não colocam fim à escravidão, mas elas permitem aos senhores de escravos adiarem ao máximo a abolição definitiva. E de acordo com os proprietários, eles poderiam recuperar então o capital investido e, por outro lado, as leis emancipatórias tornaram a justiça uma nova arena de luta pela liberdade, turbinando então aí a campanha abolicionista. Então, pela primeira vez na história do Brasil, ocorrem as manifestações populares, de acordo com os historiadores, favoráveis à causa da abolição. Temos a figura da Chiquinha Gonzaga, né, uma pianista e regente, compositora, que organizou festivais, participou também para arrecadar fundos para a Confederação Libertadora e comprava liberdade para os escravos. Temos aqui a figura de Luiz Gama também, que é interessante, e segundo o historiador Boris Fausto, tem uma biografia de novela, porque o seu pai era um fidalgo da família portuguesa, sua mãe era Luísa Marim, uma ex-escrava, teria participado da Revolta Sabinada e da Revolta dos Malês. E quando tinha 10 anos, esse Gama ele foi vendido ilegalmente como escravo pelo pai. Aos 18 anos conquista a liberdade. Em 1850 ele tenta cursar a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, onde acabou sendo bem hostilizado, aí, dizem alguns biógrafos, por seus alunos e professores, os alunos da instituição e os professores. E mesmo sem diploma, ele atua como jornalista, defende a causa da abolição na justiça, ajuda a libertar mais de 500 pessoas escravizadas e morre em 1882, alguns anos antes da abolição. E aproximadamente 3.000 pessoas participaram do enterro dele em São Paulo, segundo relatos. E na época um escritor chamado Raul Pompeia, que era amigo desse Gama, redigiu um artigo intitulado o seguinte: Última página da vida de um grande homem, onde ele, em parte dele, diz o seguinte: Não sei que grandeza admirava naquele advogado a receber constantemente em casa um mundo de gente faminta de liberdade, uns escravos humildes, esfarrapados, implorando libertação com quem pede esmola. Como quem pede esmola, na verdade. Outros mostrando as mãos inflamadas e sangrentas das pancadas que lhes deram, bárbaro senhor. E Luiz Gamos recebia a todos com a sua áspera, afável e atraente. Aspereza afável e atraente, melhor dizendo, e a todos satisfazia, praticando as mais angélicas ações. E Luiz Gama fazia tudo, libertava, consolava, dava conselhos, demandava, sacrificava-se, lutava, exauria-se no próprio ardor como uma candeia iluminando à custa da própria vida as trevas do desespero daquele povo de infelizes, sem oferir uma sombra de lucro. Por essa filosofia empenhava-se de corpo e alma, fazia-se matar pelo bem, pobre, muito pobre, deixava para os outros tudo que lhe vinha das mãos de algum cliente mais abastado. Então temos aí um retrato de Luiz Gama do fim do século XIX. Então, só em 13 de maio de 1888 é que a escravidão é extinta no Brasil, com a promulgação da Lei Áurea pela princesa Isabel, que era regente do Império na época, substituindo seu pai, Dom Pedro II, que na época estava na Europa por conta de um tratamento de saúde. E apesar da conquista, a situação social dos negros depois dessa abolição, pessoas dizem aí que isso nesse período continuou difícil. Poucos tinham bens ou dinheiro para trabalhar por conta própria ou condições de conseguirem um emprego melhor. E aí boa parte desses negros continuam nas fazendas onde trabalhavam como escravos e acabavam não sendo tratados como cidadãos livres. O pintor Pedro Américo, que pintou vários quadros relacionados ao Brasil, ele nasceu em Areia, Paraíba, uma das primeiras cidades do Brasil a libertar os escravos antes mesmo da Lei Áurea. E aí eu trago uma das obras dele, né, criada na época da abolição, a libertação dos escravos, que é a título de informação aqui também. E quanto ao sentido de 13 de maio, José Murilo de Carvalho, de 13 de maio de 1888, ele propôs aqui algumas, para nós, interpretações. Eis o que ele fala.
Qual o sentido do 13 de maio? Há vários sentidos, dependendo da visão de quem analisa a data. Vejamos os três principais. 13 de maio, libertação. A data é vista positivamente como o momento da abolição da escravatura, é comemorada como doação da liberdade da monarquia representada pela princesa Isabel a Redentora. 13 de maio, enganação. A data é vista negativamente porque aboliu legalmente a escravidão, pois a abolição legal da escravidão não abolia efetivamente a opressão sobre o negro. Para substituir esse 13 de maio de enganação, constrói-se outra data histórica, 20 de novembro, data provável da morte do Zumbi, e busca comemorar como o Dia da Consciência Negra. 13 de maio crítico, a data é vista positivamente, mas sob novo enfoque. Não se valoriza a dádiva da monarquia abolindo a escravidão, mas sim a pressão do movimento popular, incluindo os próprios escravos, exigindo a extinção legal da escravidão. Em vez de doação real, a data é vista como conquista popular. Aqui temos uma escultura de zumbi, uma figura controversa, povo mais da tendência marxista ou de uma visão histórica de minorias, uma tendência mais social, esquerda, se assim preferir dizer, tende a louvar esse indivíduo, enquanto que a visão mais conservadora tende a dizer que as coisas não são bem assim, né, como é dito por aí atualmente. Você fique livre para ir por conta própria atrás e saber do que se trata, chegar a uma conclusão própria. A partir de 1870, começa o período mais crítico do Segundo Reinado. Por quê? Porque o Império ele não consegue atender aos interesses dos vários setores da sociedade e muitas vezes elas estavam em conflito entre si mesmos. As insatisfações, então, elas vão levando a uma mesma solução, que eles viram ali no momento, né? O fim do regime monárquico e a instituição da república. A gente que vai ver que isso aqui foi na verdade, uma espécie de golpe, uma maltratativa com a monarquia. Existe essa tendência histórica e na historiografia também. Então eles contribuíram para a crise do Império, dizem aí, né, o movimento republicano, os conflitos, o governo imperial, né, a igreja, o exército, e a própria questão do processo abolicionista. Essas questões aí, dizem alguns estudiosos, levaram a essa crise do Império. A questão dos escravos, conforme você já deve ter percebido aqui, de maneira geral, os vestibulares, cursinhos, entendem que a questão escravista ela abalou as relações políticas entre o governo monárquico e os proprietários de terras, que mantinham ali o regime da mão de obra escrava. Então eles ali não se conformavam com a abolição, se sentiram abandonados pela monarquia, acabam abandonando ela então, e após terem o principal apoio da monarquia desde o início do Império, acontece essa debandada aí, né? A insatisfação ela vinha ocorrendo para alguns desde 1871, quando o governo imperial tinha proposto a lei do ventre livre. A iniciativa pessoal do imperador e de seus conselheiros nessa lei aí foi para tentar atenuar o problema do inimigo interno do Brasil, que era os próprios escravos africanos, né? Porque eles estavam percebendo a fragilidade da segurança do país, vamos dizer alguns, mantinha escravizado boa parte da população, e talvez poderia estar associado aí a temores da própria América Espanhola também, né? Os grandes proprietários rurais escravistas, eles não tinham a mesma visão, porque eles viam essas questões aí como uma intromissão do Estado nas relações entre senhores e escravos. Por isso o projeto da coroa tirava a força do senhor, minava a autoridade dele e dava aos escravos o quê? Um apoio legal para aspirar então à liberdade. Porque a legislação ela previa o direito de alforria aos que pudessem pagar o seu preço. E ao mesmo tempo que a lei de 1871 ela produziu poucos efeitos práticos para os escravos, ela acaba desgastando a relação entre o governo monárquico e os proprietários de escravos que o apoiavam. E aí, em 1888, com a abolição da escravidão, há um rompimento definitivo entre senhores de escravos e governo do Império. E após isso, muitos grupos escravistas passam a apoiar a causa republicana. E aí as ideias republicanas elas vêm fazendo então parte de vários movimentos, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana, a Confederação do Equador, já falamos, né, um pouco sobre essas questões. Mas só depois de 1870, com o fim da Guerra do Paraguai, que o movimento republicano ele acaba sendo aí para alguns
estruturado de maneira mais concreta. E nesse ano, líderes republicanos do Rio de Janeiro eles lançam o chamado Manifesto Republicano, que em um trecho declarava o seguinte: somos da América e queremos ser americanos. Era uma referência ao fato de o Brasil ser o único país de regime monárquico no solo americano, né, no continente americano. Em 1873 é fundado o Partido Republicano Paulista, na Convenção de Itu, em São Paulo. Esse partido ele é apoiado por importantes fazendeiros de café de São Paulo e ele passa a contar com seguidores no Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul. Então, desde o período colonial, a Igreja Católica, que era uma instituição submetida ao Estado, pelo regime do padroado, começa aí a ver também alguns problemas, né? Nenhuma ordem do Papa ela podia vigorar no Brasil sem antes ser aprovada pelo imperador. Em 1872, Dom Vidal e Dom Macedo, que são os bispos de Olinda e de Belém, respectivamente, seguindo a ordem do Papa Pio IX na época, eles acabam punindo religiosos ligados à maçonaria. E Dom Pedro II, atendendo aos pedidos de grupos maçônicos, solicita aos bispos que eles viessem a suspender as punições. E como eles recusaram obedecer ao imperador, eles são condenados a 4 anos de prisão. Consequentemente, isso gera revolta entre os católicos, e para superar a crise, os bispos recebem o perdão imperial em 1875, são libertos, mas o episódio já tinha abalado as relações entre igreja e imperador. E depois da Guerra do Paraguai, o exército brasileiro vai adquirindo cada vez mais e mais força e expressão política na sociedade. O governo monárquico não valorizava essa mudança, porque até então não precisava de um corpo militar para ficar no poder, porque podia contar com a Guarda Nacional, que tinha sido criada em 1831. E aí, nas decisões políticas, o poder dos civis acaba sendo grande por conta dessa questão militar, né? Em relação ao dos militares. E parte dos oficiais do exército não se conformava com a situação, queria ser mais ativa na vida pública, crendo que o patriotismo do exército como meio, então, de poder ter uma espécie de salvação nacional. Eles reivindicam o aparelhamento dos quartéis, melhores soldos, mas os políticos tradicionais do Império faziam descaso, puniam os oficiais importantes que tornavam públicas as suas denúncias de corrupção no governo ou suas censuras à escravidão, e nesse contexto, já aí na altura de 1884, chefes do exército, como o Marechal Deodoro da Fonseca, se revoltam contra as punições aos oficiais que se expressavam publicamente. Há historiadores aqui que dizem que ele foi enganado, de maneira que ele larga depois essa postura aí, né, mais à frente. Só para título de informação, se você quiser saber mais sobre isso, aí você vai precisar correr um pouco atrás, estou mencionando por conta do tempo, tem como explorar. Mas a oposição de vários setores da sociedade leva então a monarquia a uma crise, é isso que a gente vê. Diante de uma situação difícil, o gabinete imperial ele apresenta à Câmara dos Deputados, ali na metade de 1889, um programa de reformas políticas com cunho republicano, com inclusão de liberdade religiosa e de ensino, autonomia para províncias e mandato temporário para senadores, mas já era tarde demais. E aí o caminho para a instauração da República já tinha sido traçado. Em 15 de novembro de 1839, o Marechal Deodoro da Fonseca ele assume o comando das tropas revoltosas contra o governo monárquico, ocupa o quartel, então, general do Rio de Janeiro. O gabinete imperial é deposto, o ministro da Justiça e o chefe de gabinete são presos. Naquela noite é instituído o governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil. Dom Pedro II, que estava em Petrópolis durante esses acontecimentos, recebe no dia seguinte um documento do novo governo solicitando a saída dele do país. E em 18 de dezembro de 1889, o imperador deposto embarca com a família para a Europa. E o povo omite isso geralmente, né, mas vive de maneira bem complicada depois. E assim começa a história republicana do Brasil. E há historiadores que dizem que já começou errado, né, pelo jeito que foi feito. Essa outra visão alternativa que eu falei que não tem como explorar aqui, né? Então, para a nossa revisão, temos aqui uma questão do Enem de 2008.
Você vai pausando aí, por favor, e lendo à medida em que eu vou passando, e veja a resposta pausando também, que eu mostro ela agora. Questão 2, Enem 2015 também, com as pausas devidas e a resposta. E, para fechar esse grande bloco de assunto aqui na história do Brasil, relacionado ao Brasil Império, já vimos Brasil Colônia, Brasil Império, né? Agora vamos adentrando aqui para o Brasil República nas próximas ocasiões. Fechando então o bloco aqui de Brasil Império, temos aqui algumas informações para aqueles mais curiosos, caso queiram, né? Em sites da internet, livros, aqui temos até mesmo filmes, né? Com ideias relacionadas. Apesar de ter muita gente que não gosta desse filme Carlota Joaquina, né? Dizem que não é uma retratação fiel da questão. Assim como outros filmes, né? São produzidos em solo brasileiro. Temáticas relacionadas à história do Brasil. Mas encerramos por aqui, lembrando que para tudo que é dito na história é necessário crítica, não sair engolindo tudo que o professor ou os professores ou quem é ensinado por aí é dito. Então, concluímos aqui a aula de número 17, Crise no Império.